Café na mão e bora dar um giro de notícias pelas coisas mais importantes que a gente viu no agro no último mês, especialmente o que diz respeito à sustentabilidade, responsabilidade e compostagem. Celebrando 10 anos, o projeto da Embrapa Fazenda Pantaneira Sustentável traz os seus grandes resultados agora na última COP. E o plano novo é muito audacioso. 1 milhão de hectares dentro desse novo modelo da Embrapa. O desafio não é só a implantação, mas onde é implantado. Dado que, dentro do cenário do Pantanal, as coisas são um pouco mais difíceis e trabalhando em métricas, por sinal. Enquanto que um assessor de pecuária leiteira consegue ser responsável por até 30 propriedades, as dificuldades logísticas do Pantanal faz com que um mesmo técnico seja responsável por só 5. Então é um plano muito audacioso, tem dado muito resultado e que a gente espera ansioso pelos próximos capítulos dessa empreitada, mais uma empreitada de sucesso da Embrapa. E quando a gente fala nisso, por que isso é importante? Qual que é a meta? É a gente agora sabendo que uma pecuária bem feita, uma pecuária corretamente intensificada, sequestra carbono para o solo. Ela é net zero e melhor que isso, né? Ela tem um saldo negativo, ou seja, eu capturei carbono e essa é uma das métricas mais importantes, não só pelo volume de carbono em si e o combate à emissão dos gases de efeito estufa, mas porque isso está relacionado também a fatores de produtividade. Esses solos que são melhorados são amplificados e as produtividades são também aumentadas e a gente consegue bastante coisa interessante com isso. E seguindo para a próxima notícia, também falando de carbono, a responsável pela Secretaria Extraordinária de Mercado de Carbono traz uma provocação muito interessante e que acho que te faz ficar reflexivo, tal como eu fiquei, de que o mercado de carbono está se estabelecendo. Ele é importante, ele tende a ser um componente da renda do produtor rural, mas o que mais me chamou a atenção é a provocação que está lá dentro de como a gente vai querer estabelecer esse mercado que é baseado em normas ambientais, sendo contra a implementação das políticas ambientais. Então a gente precisa, o vocativo, né, a provocação é que a gente discuta as normas ambientais, mas não se oponha à existência delas. Não veja elas como uma coisa negativa, um impeditivo ou uma ferramenta de atraso. E faz muito sentido se a gente parar para pensar. A gente precisa de regras que normatizem o nosso mercado de carbono para que ele possa existir, para que ele possa ser sólido. Haja visto os últimos episódios do mercado financeiro, que mostrou quanto hoje a gente ainda está construindo um castelo de cartas em cima do mercado de carbono, e isso abala quem está fazendo as coisas corretamente. Essa estruturação é importante para que a gente possa ter previsibilidade nesse mercado e para que ele possa crescer de uma maneira forte, sustentável e perene no tempo. Brasil perdeu 1,4 bilhão de toneladas de carbono do solo nos últimos 30 anos de agricultura, o que é um equivalente a 5,2 bilhões de toneladas de CO2 emitidos na atmosfera. E a gente aí tem agora uma base para entender quanto é o saldo devedor da agricultura brasileira e como a gente tem que corrigir isso. A boa notícia é que a gente sabe que as boas práticas que têm sido agora muito positivas, como é, por exemplo, a agricultura no Cerrado, mas o resto da agricultura precisa continuar na vanguarda da implementação das melhores práticas de conservação para que a gente possa preservar isso. Isso é um dado diretamente ligado à nossa produtividade, à nossa estabilidade de produção e que leva já à próxima notícia, né, que é como os agricultores estão preocupados com o solo. Uma notícia recente mostra que a maior preocupação do setor do agronegócio como um todo é a imprevisibilidade do tempo. E quando a gente garante um bom sistema de produção, a gente está diminuindo o risco que a gente está exposto aí de N maneiras diferentes. Capacidade de resistir à seca ou ao excesso de radiação também está conectado com esse ecossistema, reforçando a importância de termos solos trabalhando corretamente, buscarmos adequar os índices de atividade biológica dos nossos solos, os fatores nutricionais como um todo, e não deixar, o mais importante, que a gente perca solo por erosão, que a gente perca solo pela degradação do solo também.
E para quem está pensando em fazer compostagem ou não, se esse é o melhor momento, se deve se preocupar com a produção de compostagem para essa safra agora de 26, 27, para quem planta soja especialmente, os números continuam contra o nosso importantíssimo Super Simples. E os preços de enxofre continuam, desde a nossa última news, estremecidos no mercado, as produtoras controlando essa produção, o que pode prejudicar estoque lá no final, mas quem faz compostagem está completamente blindado desse problema, imune a esse problema e não é uma preocupação. Então, se você é produtor de soja e está pensando em fazer compostagem, a hora é agora, entre em contato com a gente que a gente pode ajudar. E fica como sugestão os 2 artigos de opiniões que eu acho que foram os mais importantes da semana. Eu vou deixar aqui na bio, mas vai estar aparecendo na tela também, do Rodrigo Rodrigues e do Gustavo Junqueira, falando da importância do momento e de quanto é delicado o momento que a agricultura está passando do ponto de vista financeiro, que é super importante também, né? A gente é sustentável se a gente pode ficar aqui pelos próximos anos. Os 2 artigos valem a pena ler, não é uma questão de dar notícia, mas da gente internalizar as críticas que aparecem lá e a gente poder refletir um pouquinho para ficar mais malandro. Talvez seja essa a palavra. Para os próximos ciclos que vivenciaremos também, aprender com os ciclos passados, para a gente poder ser mais resiliente nos ciclos futuros. Por hoje é isso. Um abraço, nos sigam nas redes sociais e voltamos em breve com mais um girinho de notícias aqui no nosso canal do YouTube.